Vamos falar sobre o Salmo 119. Você já parou para analisar a riqueza desse salmo? Mas ele é muito grande, né? É imenso. E eu acho muito importante a gente ler os trechos da Bíblia como a própria palavra orienta. Meditar na palavra. Não ler como se estivesse cumprindo uma função, cumprindo uma tarefa, mas ler e meditar. Analisar sobre aquilo e principalmente tomar posse daquilo. Se a gente ler a Bíblia e acreditar fielmente no que está ali, a gente não tem problema nenhum na vida. Nenhum, absolutamente nenhum. Porque a Bíblia garante que Deus cuida, que Deus tem um controle, que os planos de Deus são melhores do que os nossos, que tudo contribui para o nosso bem, que nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, só isso daqui que eu falei agora já é o suficiente, mais do que suficiente, para a gente viver muito bem em qualquer situação da nossa vida. A Bíblia não diz que nós não teremos aflições, também não diz que nós viveremos em aflições. Diz que passaremos sim por desertos, que teremos que esperar muitas coisas, mas que a gente sempre vai acabar bem, que Jesus é o nome sobre todo nome, que ele tem governo sobre o mundo espiritual maligno, que Deus deu governo ao mundo a nós, através da nossa palavra. Então, que a nossa boca declara tem poder validado por Deus. E aqui no Salmo 119 eu vou ler alguns versículos, mas quero que você vá se deliciando com cada um deles e tire um aprendizado de cada um. Antes de eu continuar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. Mas eu tô aqui falando de Deus porque não acredito em emagrecimento definitivo, nem nenhuma mudança definitiva que não seja através do corpo, alma e espírito. Então, a nossa mente é o que Deus fez para que a gente possa conectar nossa alma, né, nossos pensamentos e sentimentos com o Espírito de Deus. Então, a nossa mente precisa aceitar, acreditar, praticar o que a Bíblia diz. Não basta lermos e muito menos não basta fazer o que nossa emoção manda. A própria Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, corrupto. Então, se eu tô triste, eu busco a Deus. Se eu tô feliz e acho que não preciso de Deus, eu não busco. Se eu tô com vontade, acho que sobrou tempo, eu busco a Deus. Se eu acho que não vai dar, eu não busco. Então, não deve depender do que a gente sente, e sim do que a gente sabe. Eu tô triste, eu não tô vendo nada muda, então parece que Deus me abandonou, parece que Ele não se importa comigo. Não interessa o que parece, não interessa como você tá se sentindo, não interessa quais são as circunstâncias. O que interessa é o que a palavra diz. Isso é soberano, porque a Bíblia diz que Deus exaltou sua palavra tanto quanto o seu nome. Se a gente acredita que Deus é maior do que nós, a palavra é maior do que nós. A palavra é soberana sobre o que está acontecendo, sobre todas as circunstâncias. E vou começar a ler agora aqui alguns versículos do Salmo 119. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Será que a gente consegue ser fiel a esse ponto? De conhecer o caminho dos decretos de Deus, independente do que acontecer, a gente seguir até o fim? Desvia os meus olhos para que não vejam a ilusão e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua serva, a tua promessa, feita aos que te temem. Olha que espetáculo. Desvia os meus olhos para que não vejam a ilusão. A gente se ilude muito. Se ilude com o que é bom e se ilude com o que é ruim. Se ilude com medo, se ilude com as circunstâncias, se ilude com dinheiro, se ilude com pessoas, se ilude com ídolos humanos, se ilude com carreira, se ilude com filho, com marido. Nossa, como a gente se ilude. E essa oração, desvia os meus olhos para que não vejam a ilusão e vivifica-me no teu caminho, ou seja, me dá vida no teu caminho. Isso é fantástico. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos. Sou tua. Os teus mandamentos me fazem mais sábia que os meus inimigos. Muitas vezes os nossos inimigos são os nossos sentimentos ruins. É o inimigo da nossa alma, que traz medo, crença, raiva, ressentimento, vitimismo. E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus nos fazem mais sábia do que os nossos inimigos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, se estamos perdidos, quem mostra o caminho para nós? Se estamos numa situação incerta, duvidosa, quem é que traz essa luz?
diz: sê fiador do teu servo para o bem, não permitas que os soberbos me oprimam. Dá-me entendimento, firma os meus pés na tua palavra e não me domine iniquidade nenhuma. Firma os meus pés na tua palavra, que os meus pés não fraquejem, não andem por outros caminhos. Livra-me da opressão do homem. De todo o coração te invoco, ouve-me, Senhor. Quanto às suas prescrições, há muito sei que estabelecestes para sempre. Os decretos de Deus são para sempre. Deus não muda. Pode passar 6 meses, 5 anos, 10 anos, não interessa. Se Deus fez um decreto sobre a sua vida ou se já há decretos para nós através da palavra, isso já é certo. A única forma de nós não alcançarmos algo que Deus decretou é nós, com a nossa própria vontade, com o nosso livre-arbítrio, sair desse caminho. Defende a minha causa, liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa, Senhor. Dai-me entendimento segundo a tua palavra. Todos esses versículos estão no Salmo 119. Eu sugiro que você leia ele, mas leia por partes. Leia um dia, lê 10, ou 10 pela manhã, lê mais 10 à noite. Passa o dia refletindo sobre isso. Lê à noite e passa os minutos antes de você ir dormir refletindo sobre isso. E bem interessante que teve um dia, em 2019, eu registrei isso aqui no meu diário com Deus, que eu fiz uma oração e falei: hoje será a melhor noite da minha vida. Eu não vou acordar do mesmo jeito que eu dormi, será uma noite transformadora. E aí depois eu me perguntei assim, que bobagem, o que Deus pode fazer enquanto eu durmo? E aí, antes de eu dormir, eu abri a Bíblia no Salmo 16, 7, que diz: bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. E aí logo depois no Salmo 17 fala: sondas-me o coração, de noite me visitas. Ou seja, Deus responde. Muitas vezes Deus responde, às vezes imediatamente, como ele fez aqui, outras vezes através de uma pessoa, através de um vídeo, através de um texto, através da sua percepção sobre as coisas. Alguns dias atrás Deus falou comigo quando eu estava assistindo um jogo de futebol com meu filho. Então, quando a gente está com o coração atento, ligado, conectado a Deus, ele vai falar. Muitas vezes durante o dia, ele vai te orientar. E isso acontece em todas as áreas da sua vida, seja no seu casamento, na sua saúde, na criação dos seus filhos, nos seus próprios embates emocionais, nas suas questões de trabalho, questões que você precisa resolver, mudar, no seu emagrecimento, na sua forma de se relacionar com a comida, com o seu corpo. Então, à medida que a gente permite que Deus vá nos transformando, ele faz isso em todas as áreas da nossa vida. Então, não faz sentido para mim, como nutricionista, ensinar uma pessoa o que comer, qual jejum fazer, se é para tirar glúten ou deixar o glúten, que tipo de açúcar. Não faz sentido ensinar isso se as emoções dela não estiverem alinhadas, que as emoções dela nunca vão estar alinhadas de forma plena se ela não estiver conectada com o Criador, com a essência dela. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.